Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui, tá? E eu vou ler mais um livro inteiro de um profeta menor, tá? Vocês não espante não, que é um capítulo só, tá? Não é muito pequeno, mas também não é muito grande. E, meus amados irmãos, é um recado clássico, vou dar algumas notícias que está acontecendo aí do establishment, e o que o ardor tem dito ao meu coração, que não é muito diferente do que os pastores sérios estão dizendo, tá? É o livro de Obadias, que eu queria falar, que esse livro de Obadias ele fala especificamente de uma nação. Aí vocês vão ver como a Bíblia é atual, meus amados irmãos. Como a Bíblia é atual, tá? Porque, meus amados irmãos, olha só, antes, eu tive um sonho hoje, o Senhor me deu um sonho hoje, que uma das pessoas que participaram lá para derrubar lá o negócio da igreja lá, ele nesse sonho, ele vinha dizendo assim, vai pra igreja hoje, vai pra igreja hoje que eu vou. Aí eu ficava muito espantado, né, assim, alegremente espantado, e ele toda hora, meia hora ligando, vai hoje mesmo, porque ele queria ir. E eu pedi muito ao Senhor, que a palavra de Deus diz, né, eu falando, Senhor, a sua palavra diz, que a tua palavra é martelo que esmiuça a penha. O que é uma penha? Uma pedra, entendeu? Ou seja, a palavra de Deus, ele mói o coração de pedra, entendeu? Tem outra passagem que diz que ele vai tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Isso é amolecer, isso é levar as pessoas ao arrependimento. Porque, meus amados irmãos, tem tudo a ver com o tema desse vídeo. Porque nós estamos vendo aí momentos que a justiça está invertida e a injustiça não vê arrependimento, ela vê assim, as placas de aviso é como se fosse um carro indo para o abismo e ao invés de ele pegar o primeiro retorno, alguns retornos, ele está acelerando em direção ao abismo. O que eu quero dizer com isso, meus amados irmãos, o que o abismo é uma realidade, ele é a verdade da palavra de Deus. Então qualquer um que for em direção ao abismo, o abismo vai matar. Não tem mais volta, não tem mais como convencer, porque a verdade está prevalecendo e eu vou explicar nesse vídeo. Mas, Ricardo, por que você fala tanto de política? Primeiro, porque eu estudo e ainda mais ultimamente eu tenho acompanhado bastante fontes confiáveis. Porque isso é fundamental para a sua vida. Você fica deixando a política de lado, mas você vai no mercado e você está vendo quanto está o preço da picanha, agora do café, da cartela de ovos. E se você parar para perceber, meus amados irmãos, todos os seres humanos, eles comem mais ou menos a mesma coisa, sejam ricos, sejam pobres. Mas você viu que são coisas fundamentais que o pobre tem que comer todo dia, por exemplo, porque o pobre tem mais dificuldade de arrumar dinheiro. Ó, você vê, começou com óleo, depois foi pro arroz, depois foi pro azeite, agora a carne, todas as carnes estão caras, os ovos e até o café, ou seja, nem o direito de um cafezinho que é tradicional no Brasil, a pessoa que tem pouco dinheiro vai poder mais ter, ou então vai diminuir. Quem tomava três vezes café ao dia vai ter que tomar um só. Eu gosto muito de café, mas eu só tomo uma vez por dia, que é de manhã, com pão, né? Eu não tomo mais, meus amados irmãos, durante o dia eu não tomo café, eu só tomo café de manhã. Mas tem gente que gosta de tomar vários cafezinhos durante o dia, então pelo preço, então você pode perceber que é só coisas de primeira necessidade, vamos dizer assim, como se tivesse uma intenção nisso por trás, que eu vou tentar explicar isso para vocês. Mas antes, a palavra desse vídeo está todo o livro de Obadias, que tem um capítulo só. A partir do versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: expôs a mensagem que Yahvé, o Senhor Deus, enviou a Obadias por meio da visão profética sobre a nação de Edom. Ouvimos um aviso de Yahvé e foi enviado um mensageiro por entre as nações para comunicar: levantai-vos, unamo-nos para atacar Edom. Deixa eu te explicar quem é Edom, meus amados irmãos. Israel sempre teve vários inimigos. O Edom é o mais arrogante de todos. Só que o Edom, ao mesmo tempo que ele é arrogante, ele é covarde. Entendeu? Ele não tem poderio militar durante a história, se você ler a Bíblia, como a Síria, por exemplo, como o Egito, como a Babilônia.
entendeu? Eles não, como Roma, eles não têm o poderio militar, mas ele se alia a qualquer um que atacasse Israel. No livro, se eu não me engano, de Ezequiel também, lá depois do capítulo 30, ou 35, por aí, tem a parte dos juízos das nações. E lembre-se, nações são pessoas. Você tem que fazer essa substituição espiritual. Os tipos de nações que você encontra na Bíblia são personalidades de uma pessoa, mas na Bíblia é uma nação mesmo inteira. Então Ezequiel ele fala do ha-ha-ha. Por que ha-ha-ha? Em letra maiúscula, né? Risada. Porque ele ri da desgraça de Israel. Então Deus ele coloca no mesmo escopo de juízo, mesmo ele não tendo atacado nem matado os israelitas diretamente, mas porque ele riu da desgraça de Israel, Deus, na justiça dele, bota no mesmo juízo. Vocês vão entender onde isso vai dar. Então vamos lá, versículo 2. Vê, eu te farei pequena entre as demais nações, será tratado com total desconsideração. A arrogância do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas do penhasco, na tua alta morada que cogita o teu íntimo. Quem poderá me derrubar na terra? Soberba. Ora, ainda que suba muito alto, como a águia estabeleça seu ninho entre as estrelas, te derrubarei das alturas, garante Yahvé. Aleluia. Se o roubador os atacasse, saqueadores no meio da noite surpreendesse, não furtaria somente o que lhe bastasse? Ó, como estás destruído! Se os que colhem uvas viessem a ti, não deixaria pelo menos algum cacho para trás? Contudo, como Isaú foi saqueado, como foram pilhados seus tesouros e mais secretos estimados, todos os teus aliados te empurraram em direção aos limites das fronteiras. Os que mantiveram paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Os teus melhores amigos, aquele que come teu pão, são os mesmos que preparam a armadilha para os teus pés. E de fato não há entendimento algum em Edom. Ei, Edom! Ei, pessoa arrogante que gosta de rir da desgraça dos outros, que aplaude a injustiça, você não tem amigo, a sua vida é miserável. Qual a solução, Ricardo? Se arrependa. Naquele dia, firme Yahvé, exterminarei os sábios de Edom e os mestres dos montes de Esaú. Então os seus valentes ficarão apavorados, ó Temã, e todos os teus guerreiros serão eliminados do monte de Esaú. O juízo já começou. Em Edom tem pessoas inteligentes, sim, ainda que de maneira didática. Mas o mau caratismo ultrapassa o raciocínio lógico, que para mim, quem raciocina é o verdadeiro inteligente, tá? Eu vou explicar isso direito. Porque tem muitos Edoms por aí que, por exemplo, fala sobre aborto, sobre ideologia de gênero, atropelando completamente a ciência. Entendeu? Então eles estudam nas melhores escolas para vir falar uma coisa contra a biologia. Porque, como eu falei no começo desse vídeo, a verdade, ela permanece, meus irmãos. Ela permanece e permanecerá. Então quem for contra ela, com estudo ou sem estudo, vai se dar mal. E está dizendo que seus valentes ficarão apavorados ao Temã, e teus guerreiros serão eliminados do monte de Esaú. E isso ocorrerá por causa da impiedosa matança que realizaste contra teu irmão Jacó. Serás, pois, coberto de humilhação, vergonha e exterminado serás para sempre. No dia em que tivere próximo, mas do lado oposto, quando os cães levantaram os bem dele, os estrangeiros arrombaram seus portões e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu o seguiste e agiste da mesma maneira que ele. Ou seja, quando os inimigos mesmo, aquele que causa inflige dor a Israel, invadiu Jerusalém, eles estavam juntos, os edonitas, apoiando. No entanto, não devias ter contemplado com satisfação o dia da desgraça do teu irmão, aquilo que eu expliquei, tampouco se alegrado com a destruição do povo de Judá, nem escancarado a tua boca para falar com arrogância sobre o dia da aflição do teu próximo. Jamais deverias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, nem devias ter ficado alegre diante do padecimento dessa gente, no dia da sua ruína, muito menos ter roubado seus bens e tesouro durante o dia da desgraça do meu povo. Não devia ter feito emboscada nas encruzilhadas, a fim de liquidar as poucas pessoas que conseguiam escapar da matança, muito menos ter entregado alguns sobreviventes aterrorizados ao inimigo. Meus amados irmãos, olha só, Deus, quando ele permite a destruição de Israel,
É porque é o seguinte, não é culpa de Deus, é culpa do povo que virou as costas para Deus. Então, toda ação, ela tem uma reação, ela tem uma consequência. Então, hoje é a mesma coisa. Deus, ele está próximo. Invocar o Senhor enquanto ele está próximo, enquanto ele está perto, não é isso? Invocar o Senhor enquanto ele está próximo, né? Está perto. Mas se você não quiser, Deus também é educado. Como é que ele vai ficar com uma pessoa que essa pessoa rejeita ele? Então ele larga a mão. Uma vez me fizeram uma pergunta, conhecido meu me fez uma pergunta e diz assim: Ricardo, eu não quero nem seguir a Deus, esse Deus da igreja, e também não gosto do diabo. Eu posso ficar neutro? Eu falei, não, porque ou você segue a Deus ou ao diabo. Se você não seguir a Deus, os preceitos de Deus, da palavra dele, automaticamente você está com o diabo. Então, meus amados irmãos, ele permite as outras nações. Só que isso aqui não é bagunça não, porque se o povo acordar durante o juízo e clamar a Deus, Deus inverte a chave, tá? Ele passa a abençoar o povo, reconstruir o que foi destruído, e aquele agente destruidor, Deus passa o rodo, tá? Vocês entenderam, né? Eis, portanto, que o dia de Yahvé está muito próximo, e esse dia vem sobre todas as nações, aleluia! Como fizeste ao teu próximo, assim se fará contigo, o teu feito retornará sobre a sua própria cabeça. Palavra de Deus, tá? Do mesmo modo como bebeste da minha punição no meu santo monte, todas as nações ao redor igualmente sorverão sem parar, e beber-dar-se-ão do castigo até o fim, e serão como jamais tivesse existido. Contudo, no alto monte de Sião haverá livramento, e lá todos os que escaparam, ele será santo, e a descendência de Jacó possuirá sua herança. A casa de Jacó será semelhante a um grande fogo, a casa de José como labaredas, a descendência de Esaú será como palha, eles incendiarão e as consumarão. Não haverá sobrevivente na casa de Esaú, e assim será porquanto Yahvé o disse. Os de Negueb se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá, as terras entre as planícies costeiras da montanha, ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim, de Samaria, Benjamim, e se apossará de Gileade. Os cativos dos exércitos de israelitas tomarão posse do território dos cananeus até Sarepta. Os exilados de Jerusalém estão em Sefarade, ocuparão as cidades de Negueb. O povo de Deus vitorioso haverá de subir no monte de Sião, e governará a montanha de Esaú, e Yahvé será o rei. Isso aqui ele já está falando do juízo próximo. Meus amados irmãos, todos vocês estão sabendo aí a emissora aí do diabo, né, que é a assessoria de imprensa, tanto do governo Lula quanto do Supremo Tribunal Federal, há poucas semanas atrás estavam fazendo piadas com uma ação que o jornalista Paulo Figueiredo, e através da vítima lá, o Alan dos Santos, que ficavam peregrinando de gabinete em gabinete lá nos Estados Unidos, em Washington, eles receberam algumas promessas, e para muitas pessoas, inclusive para a imprensa, isso aí não é tipo aquela promessa assim: passa lá em casa, tá, vou passar, e nunca passa. Só que é diferente nesse caso, tá, meus amados irmãos? Primeiro porque o Alexandre de Moraes, ele surfava numa onda. Essa onda, ela vinha dos próprios Estados Unidos, do próprio órgão chamado USAID, né? USAID, né? Para quem era uma entidade filantrópica, tá? Que começou a usar as verbas bilionárias para influenciar a política no mundo, tá? Isso aí é claramente um dos governos, como já está sendo explicado, de Apocalipse 17, o governo de esquerda, ao mesmo tempo tentando mostrar que é melhor do que a direita, mas mostrando para que ele realmente veio, que é para destruir, inclusive valores familiares e cristãos, destruir a economia, destruir a política, inverter a justiça, entendeu? Então, com a posse do Donald Trump, por isso que eu avisei desde o ano passado, eu estava esperando apenas a posse do Donald Trump, a vitória e a posse do Donald Trump, ambas já aconteceram. Então Donald Trump, em menos de um mês, ele fez uma completa devassa, meus amados irmãos. Por que devassa? Porque ele está sendo instrumento usado por Deus, ao contrário do que muitos religiosos pensam.
Muitos religiosos pensam que Deus vai usar o engravatado de relógio de ouro, que fica falando aleluia. Não, não, Deus ele usa quem está ao alcance dele, na sabedoria dele. Tu tá me entendendo? O Donald Trump, eu não vejo nada de cristão tradicional naquele homem. Mas nitidamente, ele tem valores e caráter. Ele tem moral, vamos dizer assim. Então Deus usa isso. Porque para você ter moral, para você fazer a coisa certa, para você ser honesto, você não precisa necessariamente ser cristão, porque apesar de essas características ser genuinamente cristã, eu estou falando em termos de religiosidade. Então Deus nitidamente está usando ele. E ele está fazendo um estrago no sistema inteiro. Para você ter uma ideia, meus amados irmãos, pesquei um vídeo na internet, você sabe que isso tudo vai ser revelado aí, eles vão soltando em conta-gotas, porque eles estão implodindo o sistema, só que o sistema tem várias colunas, e cada coluna tem que ter uma bomba, para ir explodindo de maneira assim, sincronizada. Quem já viu o vídeo de demolição, quem estuda sobre isso, vê que não é sair jogando bomba ali, explodir o prédio vir abaixo, não. Tem que ser determinado tipo de coluna, altura, é calculado o impacto, qual é o tamanho da carga, quantas bombas vão ser. Então é a mesma coisa, ele está implodindo o sistema. E uma dessas coisas aí que o Elon Musk descobriu é que existe uma estação espacial, entre aspas, tudo feito em estúdio aqui na Terra. Ou seja, todas aquelas imagens que vinha durante o governo Biden, é impressionante como é que isso passou despercebido até por, vamos dizer assim, teóricos da conspiração. Se bem que eu nunca acreditei nisso. Eu nunca acreditei nesse negócio de homem ir da lua. Eu nunca acreditei nesse negócio de rotação e encarnação. Por quê, Ricardo? Porque você é um negacionista? Não, porque a Bíblia me mostra ao contrário. A Bíblia mostra em Gênesis, tá, que o Sol e a Lua foi criado no quarto dia. Se o Sol e a Lua foi criado no quarto dia, nos 3 dias anteriores, que segundo a carta de Pedro também pode ser 3.000 anos, ela girava em torno de quê? Porque quem é que falou que a Terra gira em torno do Sol? Nicolau Copérnico. Eu não conheço ele com nada, a não ser como um feiticeiro do sistema que veio desdizer a palavra de Deus. Por isso que eu estou falando que Deus ele já adianta logo. Ele diz que crer na palavra de Deus é loucura para os que dizem normais. Então eu prefiro ser louco, irmão, porque é a loucura que me abençoa. É simples assim. É questão de vantagem também. Mas é vantagem financeira, é vantagem moral, entendeu? E principalmente a paz. Tem gente que não tem paz. Uma moça ali, que eu conheço há um tempão, eram gêmeas, né? 2 irmãs gêmeas. Meus irmãos até chegaram a namorá-las. Uma delas se matou com chumbinho, estava com depressão, se matou. Se tivesse com Cristo, meus amados irmãos, ela estava viva. Porque depressão é demônio. Como é que você pode estar com Cristo e estar depressivo ao mesmo tempo? Isso não tem lógica, meus amados irmãos. Porque ele é o príncipe da paz. Quem está em paz não está em depressão. E quem está em paz não pensa em se matar, meus amados. Está me entendendo? Porque para mim, se matar, essa é a verdadeira loucura. Mas para o mundo agora, a loucura é acreditar na palavra de Deus. Mesmo que ela te abençoe de maneira sobrenatural. Vocês estão me entendendo, meus amados irmãos? Então, o que eu estava dizendo ali da estação espacial? Era tudo montado naquele fundo verde, é o chroma key, né? Era tudo ali, aqueles astronautas, era tudo teatro, e aqueles fundos, né, do espaço, tudo é tudo produzido por computador. Mas qual é a jogada nisso aí, além da enganação? É que eles estavam pegando verbas do governo dos Estados Unidos como se realmente estivesse lá em cima no espaço, que o custo é bem maior. Mas o dinheiro estava sendo desviado para outras finalidades. A palavra de Deus diz em Naum, no capítulo 3, versículo 5, que todos os vestidos dos mentirosos seriam levantados. Entendeu? Não ia ter uma mentira, seja grande ou pequena, seja recente ou antiga, que ia ficar de pé. Então o Donald Trump ele é o agente de Deus para isso. E o que está acontecendo agora, meus amados irmãos? O Alexandre de Moraes mandou aí censurar tudo de novo, só que agora a empresa do Trump, chamado Trump Group Media,
contratou 2 advogados, meus amados irmãos, são os dois considerados os 2 melhores advogados do mundo. Um tal de Martin De Luca, que inclusive ele ajudou a libertar um americano que foi preso com ilícitos lá na Rússia. Ele ficou preso 2 anos lá, ele que intermediou tudo, que ele tem moral, ele tem raciocínio jurídico para isso, entendeu? Inclusive ele foi recebido, os 2, pelo próprio Donald Trump. E ele é um homem que ele só pega a causa assim, de quem tem patrimônio de $1 bilhão para cima, ou seja, é peixão. E o outro, Matthew Schwartz, acho que é o nome dele, Matthew Schwartz. Aquele homem, ele é descrito pela revista Forbes como nada mais, como nada menos de assassino de terra no tribunal. Por quê? Graças à habilidade jurídica dele de desmontar acusações, com raciocínio lógico e rapidez e experiência. Esses 2 advogados estão representando tanto o Rumble, que é o rival do YouTube, e as empresas do Donald Trump, a Trump Group Media, que lançou recentemente aí o Truth Social, que é uma rede, tipo um X da vida aí, tipo um Instagram, mas que é liberdade total. Só que o Truth Social, ele depende da estrutura do Rumble para poder ser replicado na rede, tá entendendo? Eles usam os servidores da Rumble. E o Alexandre de Moraes, mais uma vez, barrou a Rumble, então caiu o Truth Social. Sendo que essa Trump Media Group, esse é um conglomerado de empresas que é responsável por mais de 60% da fortuna do presidente dos Estados Unidos. Então ele contratou esses 2 advogados bambambam contra a pessoa do Alexandre de Moraes. E o jornalista lá, o STF, estava fazendo piada quando o Trump ganhou, que isso não dá em nada. Como é que um dos ministros supremos falou? Isso aí é uma acusação esotérica. Agora eles estão preocupados, agora querem acionar o Itamaraty. Mas o Trump, ele é tão sábio, que ele não está condenando, ele não está entrando na ação contra o Supremo Tribunal Federal, nem contra o governo brasileiro. Ele está indo contra o CPF, a pessoa física de Alexandre de Moraes. Porque ele entende que é o Alexandre de Moraes que está tomando decisão por conta própria, sem consultar o resto do colegiado e da instituição. E isso é uma verdade. Só que o Alexandre de Moraes se incorporou como xerife do Brasil. Tá agora, meus amados irmãos, as cortinas de fumaça não está tendo nem mais efeito de minutos. Agora botaram aí, quando saiu uma pesquisa que até a mulher do Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, ganha de Lula nas próximas eleições, se bem que eu não confio em pesquisa, mas muito político se leva por isso, inclusive pautam estratégia em cima de pesquisa. Eu nunca confiei em pesquisa, porque ela pode ser manipulada. Então, aí eles vêm com esse negócio da denúncia da PGR, recheada de coisas falsas, entendeu? Denúncias fantasiosas, falsas, sem prova, sem nada, tudo na base do suposto, para prender Bolsonaro de qualquer jeito. Meus amados irmãos, o Bolsonaro é o verdadeiro inimigo do sistema. E você que está pensando em ir no dia 16 de março aí, seja na Paulista, no Rio de Janeiro, meus amados irmãos, esse negócio de impeachment de Lula é tudo que o sistema quer. Como eu te falei, quem está por trás desse movimento são pessoas que odeiam o Bolsonaro, são pessoas que querem continuar o teatro das tesouras. Só quem estuda política profundamente e acompanha as fontes corretas, que sabe disso. Entendeu? Parece uma coisa boa, né, tirar o Lula, mas quem entra é o Alckmin. Se o Alckmin entrar, acabou todos os esforços nacionais e internacionais contra o Alexandre de Moraes. Ele vai falar que está tudo certo, mas vai continuar a censura aqui, o chicote. Entendeu? E o Geraldo Alckmin, ele é globalista, ele também é da turma que vende o Brasil. Ai, irmão, sem peso nenhum, e vai dormir no mesmo dia. Igual o Lula já está vendendo, só que o Lula está fazendo muita besteira. O Lula é cachorro morto, meus amados. Quem está pedindo o impeachment dele está manipulando você. Ele precisa ficar mais um pouco de tempo. E eu creio que ele vai, porque isso é profético. Porque se fosse depender desse povo que vai lá vendo o que aconteceu nos Estados Unidos, vai lá no Congresso, mesmo que não quebrasse nada, mas via que ia ser uma armação, foi mesmo assim. Aí vem um farsante igual o Pablo Marçal, o pessoal vai e até briga contra o Bolsonaro para defender Pablo Marçal. Aí Pablo Marçal mostra a cara dele, aí fica todo mundo com cara de paisagem.
Agora tá lá o Pablo Marçal voltando de novo, dando entrevista elogiando o Bolsonaro, para enganar vocês de novo. O diabo, ele tá sempre querendo enganar vocês de novo. Mas o que eu quero falar com vocês com isso tudo é o seguinte: porque está havendo uma grande injustiça contra um homem que não fez nada. Independente se eu gosto dele ou não, eu gosto porque eu gosto de homem com caráter, que fala a verdade. Mas se o próprio Lula estivesse sofrendo uma injustiça, ou Alexandre de Moraes, eu estaria aqui também no vídeo para defender. Porque eu não gosto de injustiça, independente para quem. Eu estou falando dos Edoms. Você que é Edom, você vê aí, ó, notícia da CNN, ou da Rede Globo, Bolsonaro diz que teme ser preso a qualquer momento. Aí tu vai nos comentários e fala assim: num dia que isso acontecer eu vou comemorar. Vai comemorar o quê? A prisão de um inocente? Mais um? Acabei de ler o livro de Obadias aí, para ver como é que Deus olha para essas nações, que para eles tanto faz, tanto fez. O fato de você não gostar de uma pessoa é o suficiente para você condená-la injustamente? Você está entendendo agora porque sua vida é pífia e miserável? Que será que você está indo nessa onda de justiça? Tem um monte de bandido aí roubando aí porque acha que vai ser solto, meus amados irmãos. Bota uma coisa na cabeça de vocês. Tem uma frase agora comum lá nos Estados Unidos, mas depois que o Donald Trump ganhou, quem falou isso foi a Maria Elvira Salazar. É a deputada que está botando um negócio que vai, acabar com o visto do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, de todos os seus familiares. E ela se juntou com outro lá que vai cortar, a gente chama de pena de morte financeira. Se o Alexandre de Moraes parece que saiu a decisão hoje, tá? Hoje é quarta-feira, né? Saiu a decisão hoje, que a lei foi aprovada hoje. Vai botar o Alexandre de Moraes e qualquer pessoa que atenta contra a democracia e os direitos humanos nessa lista, onde banco nenhum do mundo que trabalha com dólar, ou seja, todo mundo, Itaú, Santander, Nubank, isso é só no Brasil, tá? Qualquer outro banco. Vai congelar tudo, meus irmãos. O Alexandre de Moraes, ele já estava preso, que ele não pode sair para lugar nenhum. Agora ele vai ficar sufocado financeiramente, igualzinho que ele gosta de fazer. Ou seja, enquanto ele estava ameaçando deputados, que também tem capivara lá. Esse é o problema de você ter capivara. Tem gente que é cara de pau, cheio de capivara nas costas, vem acusar os outros de não sei o quê. Enquanto ele estava ameaçando esses deputados, enquanto ele estava ameaçando jornalistas independentes, mas que não tem força jurídica, nem força política, e tem que viver exilado em outros países. Enquanto ele estiver esculhambando e humilhando mães de família, pais de família, inocentes, que tem gente que foi condenada a 17 anos sem individualização na conduta, sem prova, sem nada, sem ouvir advogado. Tem gente que estava no ponto de ônibus, foi preso, pegou 13. Isso aí, meus amados irmãos, enquanto eles estavam ele era, em cima dessas pessoas, ele era o rei da cocada preta. Só que agora eu te afirmo com todas as letras, meus amados irmãos, ele mexeu com gente grande, um capeta grande que não brinca em serviço. E essa onda que ele estava surfando, essa onda acabou. Agora ela virou uma marola e agora ela está se retraindo e está transformando num tsunami que vai varrer eles todos. Quem acompanhou as notícias recentes, a Globo News mudou de tom. Acabou o deboche, acabou a brincadeira, agora o negócio é bem sério. E agora eles estão botando um monte de como é que se diz? Mentira, contando uma mentira atrás da outra. Estão falando que Elon Musk fez gesto nazista. Nada a ver, galera. Desespero do sistema. E falando em desespero do sistema, para encerrar o vídeo, eu recebi uns áudios aí. Meu irmão repassou uns áudios aí, uns 3 áudios. A mesma coisa, parece um déjà vu de 2019. Olha, vai vir um novo coronavírus aí, esse vai ser pior. Mas só que não pode divulgar, que eles vão esperar o carnaval passar, que não sei o quê. Minha esposa também falou isso, minha esposa veio isso aí na internet. Aí minha vontade que dá é de rir. Aqui vai vir uma nova vacina, aí dessa vez o cara falou, não tome essa nova vacina, querido, não é para você tomar vacina nenhuma. Nenhuma. Isso é mais um desespero do sistema. Mas Ricardo, mas Apocalipse 17 vai se cumprir, assim como Ezequiel 38 e 39. O que quer dizer? Esse sistema vai ser derrotado? Vai. Só que eles não vão entregar de bandeja. Eles vão levar o máximo de pessoas possível.
Foi mais especificamente a segunda e a terceira dose que pegaram vocês. Que vocês estão rastreáveis, que se apertar um botão você morre na hora. O que está vindo aí é desespero. Mas, como sempre, esses desesperos, esses vídeos de bomba urgente, não faça isso, não faça aquilo, eles têm mais força do que a palavra de Deus, do que Cristo. Então, a mensagem desse vídeo que eu estou falando para vocês é o seguinte: meus amados irmãos, Cristo tira o medo. Primeiro que o Evangelho te prepara para a morte. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se você não teme a morte e até espera ela, tu vai ter medo mais de quê, meus amados? De que você tem medo? Vai fazer igual a moça no Facebook, no comentário no Facebook? Eu prefiro me iludir porque eu tenho filhos e netos. Eu vou deixar de viver por causa de filho e de neto. Vai esperando. Eu prefiro viver na verdade, na paz do meu Senhor. Entendeu, meus amados? Essas coisas são um mistério que aconteça. Meus vídeos, eu quero que vocês não sejam mais enganados. E que parou a brincadeira. Vocês têm que chegar para Cristo o mais rápido possível, meus amados irmãos. Porque os tempos estão findo. Não esteja na estatística de 1/3 da humanidade que vai morrer. E vai bater na trave. Eu estava explicando ontem no Facebook, essa ministra da saúde que o Lula chutou agora, mais uma mulher, ele se diz o governo da mulher, já chutou 3 mulheres, Ana Mose, a outra lá e agora essa Nízia Trindade, que era uma socióloga, botaram como ministra da saúde. Ela não se vacinou. O Geraldo Alckmin, que é médico, quando ele nem encostou a mão no êbolo na frente das câmeras lá, quando ele diz que vacinou o Lula. O Randolfo Rodrigues, que é o senador de esquerda também, propagador dessa farsa, ele estava lá, tirou uma foto com o médico aqui num braço, aí ato contínuo, quando ele foi tirar a outra foto, ele estava com a mão no outro braço e um relógio preto para mostrar que a foto não estava invertida. Outro caso, esse eu já tinha falado na época, mais de mil celebridades europeias, entre político, cantor, artista, ator, atriz, são acusados com provas públicas que eles estão usando seringa com agulha de borracha, ou então estava tomando placebo. Eles não se vacinaram, meus amados, mas você se vacinou. Tu tá me entendendo? Agora o Ricardo Lewandowski, que foi ministro do Supremo, que encheu o saco o negócio de vacina aí na época do Bolsonaro, agora botou um sigilo de 100 anos sobre o cartão de vacinação dele. Se ele tivesse tomado, ele precisaria botar sigilo? Pergunta lógica. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Ninguém tomou essa porcaria não, irmão. Eles enganaram você. E agora estão repetindo a história, porque eles sabem que o pânico deu certo uma vez. E pode dar de novo. Mas, meus amados irmãos, Jesus precisa de uma chance só para mudar a sua vida. Não desperdice, porque o tempo está se esgotando. É o vídeo de hoje. Qualquer coisa deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.